Bibliologia. Este é o assunto proposto. E nada melhor do que o texto de 2 Timóteo 3, de 16 a 17 das Sagradas Escrituras, aonde ela mesma testifica sobre si mesma. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o texto áureo, onde podemos afirmar que, de fato, a palavra de Deus, ela é um milagre das gerações. E bibliologia fala exatamente sobre isso, trata desse assunto, de como Deus preservou as Escrituras, para que pudéssemos tê-la hoje diante das nossas mãos, diante dos nossos olhos e com certeza da nossa mente e do nosso coração. Mas nós sabemos que o ser humano por si só é incapaz de interpretar as Escrituras. Por isso, nada melhor do que a gente pedir, neste momento, a ajuda daquele que a inspirou, a revelou aos corações humanos, o Espírito Santo de Deus. Sem ele somos incapazes, mas com ele podemos conhecer as Escrituras. Quando ele viesse, nos faria relembrar as Escrituras. Vamos pedir, então, que ele nos oriente sobre esse assunto. Façamos uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e podemos estar diante desse assunto tão importante da tua palavra, da Bíblia, das Escrituras. Te louvamos pelo milagre dos milagres, a preservação da tua palavra que sara, que cura, que transforma, que limpa, que modifica, que nos leva, Senhor, ao centro da tua vontade. A tua palavra não volta vazia. Tua palavra nos fortalece, nos ampara, nos consola, nos edifica. E nós pedimos agora ao Espírito Santo de Deus que nos revele e que nos instrua em toda a tua palavra. Por favor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras Sagradas. É importante começarmos falando sobre o termo canon. Canon, a Bíblia vem dessa expressão, do cânon, as Sagradas Escrituras. O que quer dizer os livros sagrados? Por que é tão importante esse assunto da canonicidade bíblica? É importante que a gente fale sobre isso, porque hoje nós temos em mãos uma Bíblia, nós temos, talvez, num aparelho celular, nós temos nosso computador, nós temos Bíblias hoje eletrônicas, várias versões, você tem acesso a essas versões. E como nós podemos saber se de fato essas versões, se de fato a palavra de Deus chegou até a gente com uma pureza, com uma equidade, com o dever que lhe era realmente cabível, no sentido de que nada foi distorcido, se de fato nós temos em nossas mãos um conteúdo que é digno de confiança, como que funciona isso, como que a Bíblia foi escrita, mas quem pode garantir que, de fato, esses escritos são verdadeiros? Como que nós chegamos a esse número de 66 livros? Por que que a Igreja Católica, a exemplo, tem 7 livros a mais? Então vamos falar um pouco sobre essa questão da canonicidade. E a canonicidade, ela começa com essa palavra cânon. Cânon, no hebraico, é exatamente o sentido de régua, de medir, não uma régua como essa, mas que serviu para medir. Era exatamente uma referência de medidas. E a gente nota que no livro de Apocalipse que era medido com um cano toda a cidade da Nova Jerusalém. Então, essa régua de medida, essa madeira que era utilizada, né, de uma determinada árvore, eles utilizavam isso e em todo o Novo Testamento, Velho Testamento, nós encontramos expressões referentes a isso, né? Ela servia no aspecto de medição,
era um instrumento utilizado também no Egito, né? Foi utilizado na engenharia em muitas daquelas obras, na arquitetura, foi utilizada na gramática, foi utilizada na música, foi utilizada na filosofia. Então, essa expressão medidas passou a ser uma referência não somente de régua e de fato de medição, mas passou a ser uma expressão utilizada em vários aspectos. E com o passar do tempo, essa expressão cânon, ela passou a ser também referência do que é certo e do que é errado. Passou a ser instrumentalidade daquilo que é justo e daquilo que não é justo, digamos assim. Eu preciso passar pelo cânon, é preciso saber se isso é verídico, né? Se isso de fato justifica, se é verdadeiro ou não. Então, essa expressão cânon, ou canonicidade, né, que veio dessa palavra cano e que tomou várias proporções, mas à medida que o tempo foi passando, ela foi utilizada de várias formas. E na teologia, ela é muito utilizada. Quando nós falamos dos livros canônicos, quando nós falamos dos livros que de fato são inspirados por Deus, né? E quais não são os livros canônicos, quais que não fazem parte desse compêndio, dessa relação de livros, e é isso que nós vamos falar sobre essa questão. Em Gálatas 6,16, diz assim: a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, ou seja, já havia indícios dessa palavra aqui já sendo utilizada, cânon, como uma instrumentalidade de referência de mandamentos, né? E Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo aqui, todos que andarem em conformidade a essa regra, a essa conduta, a esse comportamento, a essa medida. Então, nós já vimos, assim, logo nas Escrituras, muitas expressões aflorando esse conceito de canonicidade, né? Do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro. Com o tempo, se tornou regra para aferir o que é errado e correto, como eu falei, falso e verdadeiro. Se algo estava segundo um padrão bíblico ou não estava segundo um padrão bíblico, né? E aí tomou-se, então, vários sentidos, né? Várias comunidades cresceram e também adotaram esse termo, um termo que passou a ser religioso, né? E as comunidades tinham os seus livros canônicos também, digamos assim. A canonicidade não se referia somente às escrituras, mas havia vários cânones, né? E evidentemente que o nosso interesse aqui, o nosso alvo, é falar do cânone das Sagradas Escrituras, dos livros que compõem esse cânon, que compõem esse compêndio de inspiração divina. É claro que as comunidades religiosas tinham seus cânones, algumas achavam que eram determinados grupos de livros ou determinados livros, umas inseriram a mais, né? Mas nós vamos falar sobre o de fato, o que a Bíblia fala sobre essa expressão, e vamos falar também sobre os 66 livros. Por que os 66 livros? Então fica aqui essa expressão para que vocês possam entender um pouco mais. É bom a gente entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, né? Foi escrito no hebraico, ela foi escrito um pequeno fragmento, uma pequena parte em aramaico, né? Isso porque quando voltaram ali do exílio, do cativeiro, né? Teve a influência de outras culturas, então alguns profetas que profetizaram naquela época, alguns livros que foram escritos assim que antecederam ali aquele período, ou até pós aquele período, pegaram a influência do aramaico. E no grego, né, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Por quê? Porque o grego era a língua mais falada da época, era a língua utilizada pelos filósofos, era a língua utilizada pelo comércio, então adotaram-se traduzir a Bíblia em grego. Né? A Bíblia foi escrita por 40 homens, podemos dizer que mais de que 40 homens. Na realidade, várias pessoas participaram desses escritos inspirados por Deus.
A exemplo de pessoas que acompanhavam os profetas, que auxiliavam nas escritas, nós temos uma citação de Jeremias, que Baruque escrevia, redigia enquanto Jeremias falava. Nós temos também uma citação no Novo Testamento de Técio. Técio, ele foi o escrivão do apóstolo Paulo ao escrever a carta de Paulo aos Romanos. Enfim, nós percebemos que várias pessoas participaram na construção desse compêndio de livros inspirados. Por mais de 1400 anos, em localidades diferentes, em cidades diferentes, esses homens inspirados por Deus, eles deixaram esse registro na história da humanidade. A Bíblia foi escrita em papéis, em papiros, né? Os egípcios eram grandes detentores dessa matéria-prima do papiro, e é interessante porque um papiro, uma folha de papiro, custava aproximadamente 4 dias de trabalho braçal. Então não era uma matéria-prima que era produzida em abundância, como nós temos hoje o papel, ou temos a facilidade para digitar e deletar e apagar, não, ou arquivar, fazer arquivos, mas naquela época era diferente. De fato, era algo que tinha um valor muito alto, né? E as pessoas eram altamente treinadas para escrever nesses papiros, né? Eram peritos, pessoas profissionais que se dedicavam a isso, né? A vida exatamente a esses escritos. Depois vieram os pergaminhos, no momento aí de conflito até entre o Egito e algumas nações, apareceram nesse meio comercial, digamos assim, os papiros, né? Que não os papiros, não os pergaminhos, melhor dizendo, que eram pedaços de couro, que ali eles gravavam as escritas também. Muitos fragmentos foram encontrados em pergaminhos, em pedaços de couro, às vezes enrolados, descobertos em cavernas, né? Em grutas na Palestina, em vários lugares, né? Acharam esses fragmentos das Escrituras, e só do Novo Testamento mais de 5.000 fragmentos foram achados, né? E recentemente tem os fragmentos do Mar Morto, que testificam também da veracidade das Escrituras. Então nós sabemos que de fato a Bíblia passou por esse processo, né, de registro. Às vezes alguns pedaços de cerâmicas e pedras também foram encontrados, né, de argila, onde havia registros das Sagradas Escrituras. E eu lembro de uma história de um fazendeiro que encontrou um homem muito simples no interior, e aquele homem um pouco iletrado, não sabendo muito bem falar da sua fé, mas queria falar que agora era um cristão que acreditava na Bíblia. E aquele fazendeiro falou para aquele homem simples: mas como que pode você acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia foi feita em papel, o papel aceita tudo. E aquele homem simples do interior respondeu para o fazendeiro: mas o senhor queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um cavalo, por uma égua, por um jumento? Por quem que o senhor queria que a Bíblia fosse escrita? Foi escrita por homem mesmo. E aquele homem, na sua simplicidade, deu uma resposta à altura daquilo que aquele fazendeiro precisava de fato ouvir. De fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens tementes a Deus, homens inspirados por Deus, homens que foram chamados para essa finalidade. Então nós temos esse zelo, esse amor pelas Escrituras, porque de fato Deus é Deus zeloso e Ele preservou isso, né? A Bíblia é o maior milagre dos milagres, digamos assim. A história de preservação bíblica é de fato um grande milagre. Não chegou um tempo que a igreja determinou o que era inspirado, o que não era inspirado. A igreja reuniu então e decidiu sobre os 66 livros. Nós vamos ter 66 e pronto, não cabe mais. O pessoal até brinca com Macabeus, né? Por que Macabeus não entrou
na contagem bíblica, nos cânones, porque o pessoal fala Macabeus outros livros, então não deu para caber mais. Mas isso é uma brincadeira, de fato. Vou falar sobre Macabeus daqui a pouco, mas os livros do cânone judaico, né, do cânone judaico, eu vou falar que são livros que batem com os cânones evangélicos que nós acreditamos. Os judeus, eles preservaram esses cânones. Vou citar aqui a parte onde Jesus fala sobre isso, onde Paulo fala sobre isso também. E é interessante porque a Bíblia, como os evangélicos creem, os 39 livros do Velho Testamento batem exatamente como os judeus acreditam, como eles foram os grandes preservadores disso. É claro que os judeus, algumas tradições contam 22 e 24, né, livros, dependendo da tradição judaica. Mas nós acreditamos em 39, de 22, 24 para 39, dá uma diferença grande, dá? Mas os judeus, por exemplo, eles falavam o livro de Samuel, contavam primeiro, nós contamos primeiro Samuel, segundo Samuel. Os judeus dizem livros de crônicas, nós contamos primeiro e segundo crônicas. Os judeus dizem profetas menores, nós vamos lá e contamos Abacuque, Naum, Sofonias, Obadias, nós contamos Jonas, nós contamos Naum, nós contamos cada um, porque os historiadores entenderam que seria melhor para um povo não semita entender as escrituras dessa forma, de forma fragmentada. Mas quando você compara os textos, você compara o que eles chamam de Torá, o que eles chamam de profetas e o que eles chamam de escritos, exatamente batem com toda a canonicidade acreditada pelos evangélicos, na sua grande maioria. Mas e a Bíblia Católica? A Bíblia Católica, ela possui 7 livros a mais, né? São livros considerados como apócrifos. Apócrifos vem do termo obscuro, né? Alguns, de fato, trazem narrativas históricas de época, mas não são livros inspirados por Deus, porque os judeus acreditavam que o último profeta foi de fato Malaquias. Então até Malaquias nós temos ali a inspiração das escrituras, e eles guardaram isso com muito afinco, com muito amor, porque de fato eles foram chamados para isso. E nós sabemos que até Malaquias, se testificou ali sobre Deus falar por meio dos profetas. Depois desse período de Malaquias, o povo de Deus foi levado cativo por 70 anos. E quando eles voltaram, foi um tempo de turbulência muito grande, de agitações, de assentamento de terra, de brigas de nações circunvizinhas, de reinos. Então você vê um período muito turbulento, chamado de o período do silêncio. O período onde Deus não levanta profetas para registrar mais em cânones, as canonicidades e as vericidades daquilo que Deus estava fazendo não era mais registrado naquele período, de 400 anos, o período intertestamentário, do Velho Testamento até o Novo Testamento, esse período de 400 anos chamado de período de silêncio, mas de fato não foi um período de silêncio. Ali nós temos a história dos Macabeus, aí entra os 2 livros apócrifos da Igreja Católica, 1º e 2º Macabeus. A história dos Macabeus é interessante, porque embora esses livros sejam apócrifos, sejam livros não inspirados, mas são livros históricos. Inclusive a Bíblia cita vários livros, como o livro da Guerra do Senhor. A Bíblia cita o livro de Enoque, que é um outro apócrifo, apenas uma citação, não quer dizer que a Bíblia está falando que deve ser tido como inspirado, ao livro de Natã, ao livro das Guerras do Senhor, como eu falei, há vários livros citados na própria Escritura que eram livros paralelos, mas livros reconhecidos como livros históricos. Por exemplo, a história dos Macabeus, eles existiram, de fato é importante aqueles registros, a família de Matatias, os descendentes ali, como eles lutaram, como eles preservaram pelos oráculos de Deus, como eles protegeram a cidade de Jerusalém, e eram invadidos, depois eles perdiam espaço, depois eles retomavam,
né? Alguns honraram a fé das Escrituras, né? Honraram o Deus de Israel. Então é uma história muito bacana, digna de ser lida. Agora, é um livro inspirado? Não, um livro tido como um livro histórico, porque eles não são citados nos cânones judaicos, eles não são citados como inspirados pelos principais escritores do primeiro século, né, como Flávio Josefo. Flávio Josefo foi uma grande referência, um dos escritores do primeiro século, um dos mais renomados, e ele cita que por 400 anos, por esse período de 400 a 500 anos, ninguém ousou questionar a autenticidade dos escritos bíblicos, até porque o povo temia. Então, assim, os próprios relatos de Talmud, de que era um livro de outra religião, né, de outros livros de outras religiões, também testificavam esses 39 livros, né? Não tinha essa contestação. Nota-se que no ministério de Jesus também ninguém contesta isso, ninguém contesta a veracidade das Escrituras, porque era tudo muito bem guardado. Os judeus fizeram esse papel muito bem, né? Nós temos as referências bíblicas sobre isso, né? Eu quero ler aqui Lucas 24, de 44 a 45, aonde Jesus vai até o templo e ele pega as Escrituras e disse-lhes: são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus diz exatamente isso, né? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus, ele faz essa tripatite, né? Ele cita essas três partes, né, do Pentateuco, os livros proféticos e os escritos, como os judeus acreditavam nas subdivisões tripatites, exatamente dessa forma, nessas três etapas: Pentateuco, que era a Torá, os 5 primeiros livros ali, que foram guardados, a lei, e de fato foi escrita por homem, por Moisés, mas Deus também escreveu, né? O Pentateuco, primeiramente, foi Deus quem escreveu. Quando Moisés desce do monte, aí ele quebra aqueles escritos e Deus pede para ele reescrever novamente. Mas Deus também escreveu, diga-se de passagem, a Bíblia não é escrita só por homem, né? Também tem o dedo de Deus e tem a escrita de Deus, embora não foi preservado, e talvez tenha até sido bom para não se preservar, porque talvez as pessoas iriam idolatrar aquele tipo de objeto, e não era essa a intenção, e sim praticar e não idolatrar. De fato, Jesus, ele cita essas três partes e ele fala dessa parte dos escritos. Jesus chama de salmos, que também ali compunha provérbios, que compunha cânticos de Salomão. Então isso é testificado pelo próprio Jesus. Paulo, ele fala algo importante também, Romanos 3, versículo 2, diz assim: principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então os judeus, eles tiveram essa missão dada por Deus de guardar as Escrituras, né? Por um período de muitos séculos, né? Eles guardaram, os judeus foram embaixadores. Então essa Bíblia que você carrega hoje debaixo do seu braço, né? Debaixo do seu sovaco, vamos dizer assim, né? Na linguagem mais popular, essa Bíblia que nós carregamos, né? Debaixo das axilas, posso falar melhor, né? Essa Bíblia, ela tem credibilidade? Lógico que tem credibilidade, né? Falando aqui primeiramente dos cânones judaicos que batem com as inspirações, com os primeiros, né, escritores que testificam, outras religiões testificam, né? E nós sabemos que esse período, que foi chamado período de silêncio, foi um período muito tumultuado, aonde surgiram os principais livros apócrifos, que são livros não inspirados, que deveriam ser considerados simplesmente como livros históricos ou como relatos. Então, quando nós vamos para esse período dos Macabeus, esse período, né, surgiram muitos livros, né? Surgiram livros como Enoque, surgiram livros aí dos próprios Macabeus, e muitos outros autores deixaram seus registros, e esses livros, alguns deles foram aderidos mais tarde pela Igreja Católica, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas em Deuteronômio 31, 24 a 25, diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas para que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei
e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, olha o zelo de Deus, pedindo que o livro fosse guardado. E esses livros do Antigo Testamento, a Torá e os demais livros proféticos, os demais escritos, né, como Salmos e outros, esses livros foram muito bem guardados. Eles foram chamados para guardar os oráculos de Deus. Esse povo foi um povo maravilhoso nesse aspecto de preservação. E eles eram testificados imediatamente. Não tinha aquela coisa, passaram 200, 300 anos para que se comprovasse que Deuteronômio era um livro autêntico. Não tinha esse tipo de contestação. A credibilidade era tão grande que as pessoas guardavam isso com muito zelo, com muito amor, não se podia tocar algo sagrado, algo de reverência. O povo judeu fez isso, né? O povo hebreu fez isso com muita propriedade, né? Diga-se de passagem. E isso era reconhecido, porque era até uma ordenança de Deus. Então, quando nós vamos para os cânones, falando de cânones, falando de cânones aí judaico, que bate com esse mesmo conceito dos cânones dos evangélicos, né? Nós entendemos que, de fato, né, os cânones são a inspiração que vinha de Deus. E, de fato, essa inspiração, ela emanava, fluía, né, fluía do próprio Deus. Então não é a igreja que chegou num período e falou: isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, isso aqui é cânone, isso aqui não é cânone. Não, a igreja simplesmente ela reconheceu o que era inspirado, ao contrário do que a igreja católica diz, porque a igreja católica diz que a igreja tem autoridade sobre as escrituras. Negativo, a escritura tem autoridade sobre a igreja, né? A inspiração ela vem de Deus, não vem da igreja. Não é a igreja que determina o que é inspirado, né? A igreja não é o que gerou o cânone, o cânone que gerou a inspiração que gerou a igreja. Então a igreja ela é falível, né? Ela é falível, a igreja não é infalível, nem essa doutrina da infabilidade do Papa, que o Papa é infalível, que está acima das escrituras, ou os concílios católicos estão acima das escrituras. Né? Negativo, porque a palavra de Deus está acima de todo homem, né? Ela emana do próprio Deus. Então dela, sim, por baixo dela está a igreja, por baixo dela estão os homens, as autoridades eclesiásticas, e eles devem estar alinhados com essa palavra, porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, que a própria palavra dando testemunho sobre si, ela está embriagada. O que está embriagada? Ela corta, e corta por dentro, né? De dentro para fora. E ela corta os ricos, os pobres, corta as autoridades, corta os sacerdotes, corta os líderes. Todos precisam prestar contas à palavra de Deus. Então ela é a autoridade máxima, ela é inerrante, infalível. Não chegou um momento que, porque isso é a palavra de Deus, isso não é, isso é inspiração. Não é, não, a inspiração vem e a igreja se submete à inspiração. Então isso é o que nós cremos. Né? A inspiração é a mãe, não é a igreja que é a mãe da inspiração. A igreja é filha da inspiração, a igreja é filha do aspecto da canonicidade, digamos assim. Então, como que isso foi comprovado? As pessoas comprovavam isso através das regiões, das igrejas, né? Os templos, as comunidades que existiam de fé, eles comprovavam isso. Essa é uma das provas da canonicidade, aonde, por exemplo, para se comprovar um livro da canonicidade, ser considerado como canônicos, né? Porque daqui a pouco eu falo do Novo Testamento, que deu muito trabalho, né? Não como o Antigo Testamento, que não foi muito contestado por causa dessa preservação dos judeus, mas o Novo Testamento foi uma salada muito grande, foram muitas contestações, porque se proliferaram. Né? Muitos ensinos havia nos primeiros séculos, a ideia dos epígrafos, né? Serem escritos, as pessoas, era muito comum, era quase com a cultura, alguém escrever em nome de um morto, alguém escrever em nome de uma pessoa importante. Eu Moisés, escreva fulano, eu Paulo, eu Judas, né? Tiago, apóstolo de Jesus. As pessoas, era muito comum cartas nesse sentido das pessoas intitularem-se, né, os apóstolos intitularem pessoas importantes para passar aquilo para frente. Mas uma das provas da canonicidade, tanto do Velho quanto do Novo Testamento,
foi o fato de que aqueles livros que foram de fato preservados como canônicos, eles eram assegurados, ou seja, aonde que as igrejas estão, aonde que as comunidades cristãs e antes ali do Novo Testamento, aonde se reúne o povo da fé, é o que eles leem, o que eles guardam como referência, o que é comum entre eles. Então isso era averiguado. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha os maçoréticos, né, que era o povo que preservava tudo isso. Depois vieram muitos grupos, né, que também lutavam por essa preservação. Mas o Novo Testamento, de fato, né, ele foi atestado, ele foi assegurado. Por isso que a ideia do conservadorismo, né, de fato prevaleceu, porque a igreja precisava, à medida que ela caminhava, também fechar as portas para tudo aquilo que não era inspiração, para tudo aquilo que queria entrar e ser inserido. E diga-se de passagem, como eu já falei das outras religiões, como eu já falei de livros de outras religiões que testificavam não somente os 39 livros, mas nos primeiros séculos, como Flávio Joséfo, né, como Jerônimo, que foi outro que foi um dos principais escritores da Igreja Católica, né, que traduziu a Vulgata, né, que é uma das principais traduções católicas, né, ele resumiu isso depois de 15 séculos, nós estamos falando aqui de 15 séculos, da igreja do primeiro século até 1500, né? Jerônimo, por exemplo, ele faz, um dos principais autores católicos, ele resume e diz exatamente as inspirações dos 39 livros do Antigo Testamento e fala dos 27 do Novo Testamento. Não tinha ainda a inserção dos apócrifos até 1500, depois de 1500 que vieram a inserção. Diga-se de passagem que a inserção dos livros apócrifos da Igreja Católica, eles vieram exatamente no período da Reforma, onde Lutero protestava contra a salvação por obras, protestava contra buscar e cultuar os mortos, quando ele protestava sobre pagar indulgências e pagar pecados, né, ou comprar indulgências para você ter benefícios celestiais. Então tudo isso, ele protestou contra essas coisas. E a reforma, digamos assim, a contra-reforma católica, ela veio exatamente nesse período, que tudo indica que não foi simplesmente uma inserção de livros que eles consideravam já inspirados, mas foi uma resposta a Lutero. Ou seja, se Lutero e os reformadores nos acusam dessas questões, então nós vamos mostrar que está de fato, e isso aqui tem nos nossos livros, e de fato tinha, porque quando inseriram os livros, os 7 livros católicos a mais, e diga-se de passagem, há muitos outros aí que a Igreja Católica anda flertando com eles, né? Porque são mais de 140 livros apócrifos, né? Colocaram 7, daqui a pouco não sabemos se vão colocar mais, né? Mas desses 7, por exemplo, nós temos vários deles. Eclesiástico, que é um deles que foi acrescentado. Eclesiástico, ele fala da justificação pelas obras, ele contraria todas as escrituras. Está lá no capítulo 3, 33, 34, ele fala que o ser humano é justificado por obras, sendo que a Bíblia condena isso, as outras partes das escrituras, então contradiz as escrituras. Lá fala sobre o trato cruel aos escravos, que os escravos têm que ser tratados com crueldade, capítulo 33, 26, 30, 42, 1 até o 5, fala que tem que ser tratado com severidade, né? Tratando o ser humano com severidade. Lá incita o ódio aos samaritanos, capítulo 50, de 27 a 28. Então, como que pode um livro desse estar apoiando outros, contradizendo outros ensinos das Escrituras? A Sabedoria de Salomão, que é um outro livro considerado como apócrifo, mas pela Igreja Católica considerado como um livro inspirado, né? Aceito, depois de 1500 anos, né? Aceito, sendo que nem os principais escritores católicos aceitaram nos primeiros séculos. Então, ele coloca lá, por exemplo, o corpo como a prisão da alma, capítulo 9, versículo 15, fala que o corpo é uma prisão da alma. Como você pode isso? Né? Contraria toda a sã escritura. Daqui a pouco você tem uma divergência da Bíblia, né? Fala que a doutrina
A doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma, também está lá no capítulo 8, né? Fala muitas coisas estranhas lá. A salvação pela sabedoria, capítulo 9, versículo 19, onde que a sabedoria vai salvar? A salvação é pela graça, a salvação é por Jesus, a salvação não é pelo conhecimento. Isso é gnosticismo, isso é culto à sabedoria, né? Isso não tem a ver com os padrões bíblicos cristãos, contraria as Escrituras. Então, como que um livro desse pode? Macabeu, por exemplo, segundo Macabeus, né, fala sobre a oração dos mortos, mas aonde que tem nos outros livros que não são inseridos dentro desses 7 livros, citados? Onde na Bíblia fala para você buscar os mortos? Não é lá em Macabeus, fala capítulo 12, 44, 46, né? Aí quando fala de você cultuar os mortos também, capítulo 12, 43, né? Aí fala sobre o próprio autor, capítulo 15, de 38 a 42, de 25 a 27, o próprio autor se julga não inspirado por Deus, né? Ele mesmo falou, eu não sou inspirado por Deus. E a intercessão, né, pelos santos também, muito estranho lá no capítulo 7 e muitas outras citações que nós vamos vendo que coloca em risco, né, em xeque todas as Escrituras se nós aceitarmos isso. De fato, nós sabemos que há citações de livros apócrifos na Bíblia, e a gente tem que tomar cuidado também quando se toca nesse assunto, porque apócrifo é infernal, é do diabo, é satânico. Não, apócrifo quer dizer obscuros. Então tem livros que não foram considerados dentro dos cânones, por exemplo, da Igreja Católica, até um determinado tempo. Depois de determinado tempo eles colocaram como inspirados, segundo eles. Mas são livros históricos, são livros que trazem narrativas importantes. Inclusive a Bíblia fala de alguns livros que são livros, né, que eram livros considerados nesse aspecto obscuro. Por exemplo, o livro das guerras de Javé, é citado lá em Números 21, de 14 a 15. Né? A Bíblia fala do livro dos justos, né, que está em 2 Samuel 1,18. Né? Quer dizer, que livro é esse que não está na Bíblia? Está fora da Bíblia. A Bíblia cita ele, mas não quer dizer que ele é inspirado, mas é citado como histórico. Né? Provérbios e Cânticos de Salomão é citado em 1 Reis, de 32 a 33, que aqui são provérbios que Salomão, 3.000 provérbios que ele proferiu, fora os seus cânticos, 5.000, são outros compêndios de provérbios. Salomão é citado aqui, mas não quer dizer que sejam inspirados, são outras falas dele que alguém registrou lá, ou se pode ser considerado como apócrifos, né, como obscuros. Livro dos Atos de Salomão, 1 Reis 11:41. Nós temos o livro das Crônicas dos Reis de Israel, 1 Reis 14:19. Nós temos o livro das Crônicas dos Reis de Judá, 1 Reis 14:29. Nós temos o livro do profeta Natã, né, citado em 1 Crônicas 29:29. Nós temos muitos outros, né? O livro de Aias, o Silonita, citado em 2 Crônicas 9:29. Nós temos o livro de Ado, o Vidente, citado em 2 Crônicas 9:29. Nós temos muitos outros. Nós temos o livro de Semaías, nós temos os livros dos reis de Judá e de Israel, citado em 2 Crônicas 16:11. Nós temos muitos outros, como eu disse para vocês. Né? E no Novo Testamento, nós temos o Pontificado de João, que são outros escritos citados aí já citado em Macabeus, né, que é citado sobre eles, não nos livros considerados como canônicos. Nós temos o de Enoque, né? Nós temos muitos outros que são citados. Enoque é citado por Judas, sabia disso? Judas, capítulo 1, de 14 a 15, é citado também Enoque, o 7º patriarca depois de Adão, profetizou dizendo. Então, ou seja, quando Judas cita, ele cita o livro de Enoque. O livro de Enoque era um apócrifo. Então ele cita, eram livros históricos, livros reconhecidos historicamente, mas não eram livros inspirados. Né? Judas 1,9 também fala quando o arcanjo Miguel, disputando com o demônio acerca do corpo de Moisés, ele faz um relato ali que também estava no livro de Enoque. Então, assim, os apócrifos em si, eles não podem ser demonizados, né, no sentido de falar que, né, não existiram, que tudo é invenção da mente humana. Não, alguns desses livros são históricos, como os Macabeus, né? Recomendo que você leia os Macabeus, né? Alguém até brinca, né? Porque os Macabeus não entraram, porque Macabeu
Macabeu os outros livros, né? Então por isso que eles não entraram, mas de fato é uma história bacana, né? A história dos Macabeus é uma história que existiu, né? Que nos faz compreender aquele período ali de 400 anos, aquele espaço de tempo. Então é isso, né? Sobre essa questão da inspiração, né? Nós precisamos ter esse entendimento que havia, acima de tudo, né, um zelo muito grande, porque, por exemplo, Deuteronômio 4:2, havia a recomendação: não acrescentareis a palavra de Deus que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor que hoje vos mando. Deuteronômio 12:32, tudo que eu vos ordeno observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Depois Provérbios 36, nada acrescentarás às suas palavras, para não te repreenda e seja achado mentiroso. Depois Marcos 15:6, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, ou seja, há várias recomendações bíblicas que não se deveria, de fato, acrescentar nada àquilo que Deus já tinha dado como limite, como inspiração. E quando nós vamos para esses 39 livros do Velho Testamento e quando nós vamos para os 27 do Novo Testamento, nós vemos assim o zelo de Deus. Nós vemos que eles eram atestados por outras religiões, nós vemos pelos primeiros escritores assegurando a veracidade deles, nós vemos como que aqueles livros eram compartilhados nas comunidades, eram livros comuns nas comunidades. Então, de fato, a Bíblia é o maior dos milagres, por isso que a gente tem que ser apaixonado pelas Escrituras. Aí você diz, olha, mas foi citado que 5.000 fragmentos foram encontrados só do Novo Testamento, de papiros, de outros fragmentos cerâmicas no Mar Morto, em outros lugares foram encontrados. Esses papiros, esses fragmentos, todos têm plena harmonia? Lógico que não, né? Porque são vários autores, foram encontrados em vários lugares, mas quando você junta esses fragmentos, quando você junta o que são as diferenças consideradas de um fragmento para o outro, estou falando aqui do Novo Testamento só agora, tá? De 5.000 fragmentos, quando você junta esses fragmentos, as diferenças são mínimas, as diferenças de um para o outro são irrelevantes, né? A exemplo, uma tradução fala lá criança, a outra fala que você tem que ser como uma criança, a outra fala que você tem que ser puro, né? Então, às vezes, um fragmento que foi encontrado, diferenças de escritos, né? Alguns raríssimos fragmentos, quando comparados com outros, foram observar a ausência de palavras, né? Esse aqui não tem essa palavra que esse tem, né? E quando encontraram-se esses fragmentos e comparados com vários outros, mas tem algum que compromete as Escrituras? Nenhum deles, né, foi achado no contraditório, na contramão, né? Calcula-se que apenas 0,02% são considerados assim dignos de análises mais profundas, no sentido de que, né, mais de 99, não sei quantos por cento aí de credibilidade, até mesmo nas comprovações científicas, né, nas arqueologias, nos achados, nos comprovados. Então, assim, quando nós vamos para essa história, de fato, da canonicidade bíblica, há muitas lutas, mas no meio dessas lutas, dessas tentativas de inserções, Deus preservou. Então, hoje, você com a sua Bíblia nas suas mãos, né, você tendo acesso às Escrituras, mais de uma versão, né, isso não nos coloca de forma a questionar a Bíblia, mas pelo contrário, a Bíblia foi transliterada por muitos países, né, o livro mais lido do mundo, e isso faz com que a gente chegue até a um entendimento melhor quando você compara várias traduções, você tem uma ideia melhor daquele conceito que Deus quis transmitir. Evidentemente, como diz o ditado, tradutores e traidores, né? Então, por isso que a gente precisa sempre buscar os textos originais, buscar a exegese bíblica, buscar a hermenêutica bíblica,
Por isso que a bibliologia ela é fundamentada no aspecto científico também, no aspecto histórico comprovado e no aspecto científico, porque quando foram comparados esses fragmentos, eles atestaram. Os profetas atestaram. Nós temos aqui Pedro, por exemplo, falando de Paulo, né, falando que os escritos, em 2 Pedro 3, de 15 a 16, entende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro falando de Paulo. Então, ou seja, a própria Escritura comprova a própria Escritura. Aqui um autor bíblico falando do outro. Ou seja, ele tinha lido o que Paulo escreveu. Quando você vai para Daniel capítulo 9, de 1 a 2, fala assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias. Então Daniel tinha lido sobre Jeremias, um atestando sobre o outro, né? Jesus falou aqui dos profetas, né? Há profecias do Novo Testamento, muitas delas são repetições do Velho Testamento. Quando Jesus fala novo mandamento vos dou, na realidade não tinha nada de novo ali, né? O que tinha ali era de fato o que ele queria que a gente praticasse de coração agora, aquilo que talvez as pessoas tinham deixado de lado, mas até os mandamentos, né, são os mesmos mandamentos. Então a Bíblia testifica da Bíblia, os autores bíblicos testificam da Bíblia, né? E por isso que no Novo Testamento também era considerado, dentro dos 27 livros dentro da canonicidade, foram considerados, um dos critérios foram se aquele livro foi escrito por um apóstolo, ou ele foi escrito por um apóstolo ou por alguém que conviveu com o apóstolo. Era um dos critérios de canonicidade, e todos eles passaram por isso, ou foram escritos por apóstolos, né, com exceção de Hebreus, que Hebreus no primeiro século ali eles acreditavam que de fato era escrito por Paulo, né, depois caiu nesse anonimato aí, nessa dúvida, né, que até hoje não se sabe de fato quem escreveu, provavelmente Paulo, mas há algumas contestações a respeito disso. Mas todos os livros que tem ali praticamente ou foram dos apóstolos ou de pessoas que conviveram, que presenciaram. Então isso tudo nos dá uma grande credibilidade nas Escrituras. Então quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de um livro qualquer, nós estamos falando do milagre dos milagres, nós estamos falando de um livro comprovado cientificamente, nós estamos falando de um livro comprovado historicamente, nós estamos falando de um povo, de uma nação que foi chamada para guardar isso, né? E Deus levanta um povo zeloso, com características peculiares de genealogia, de guardar alianças, de guardar pactos, para guardar a lei, para guardar as Escrituras. Então a Escritura hoje não é um livro qualquer, né? E as pessoas que questionam sem saber, questionam sem se aprofundar, questionam sem averiguar os fatos, sem conhecer a história da canonicidade bíblica. Por isso que é importante falar sobre isso, sobre o poder da inspiração de Deus, o poder do milagre de Deus preservar as Escrituras para que elas chegassem em nossas mãos hoje. Então você tem um grande privilégio. Mas eu tenho mais de uma versão bíblica? Amém, melhor ainda. Eu tenho um dicionário bíblico? Melhor ainda. Você hoje tem a oportunidade de conhecer, de se aprofundar na palavra de Deus. E essa é a proposta da bibliologia, essa é a proposta desse curso, nós nos aprofundarmos nas Escrituras, conhecermos mais o Senhor e saber que Ele é uma fonte inesgotável e que a sua palavra é viva, eficaz, segura, de total credibilidade, porque ela vem de um Deus verdadeiro, de um Deus preservador, que preservou através dos séculos, podemos dizer através dos milênios, deixou com que a Bíblia se chegasse até nós de forma intacta. Hoje muitos tentam deturpar, já tentaram também, outros tentam, né, dizem que a Bíblia tem que ser reescrita. Não, a Bíblia não tem que ser reescrita, nem reinterpretada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade de Deus. Nós não temos autoridade para mudá-la, nós temos autoridade para investigá-la, para buscá-la, para procurar conhecer mais, e talvez até dizer, olha, isso aqui eu não entendi bem, ou isso aqui eu preciso melhorar, mas nunca declararmos uma afirmação que Deus não fez, nunca acrescentarmos, nem nunca diminuirmos. Por isso há um risco muito grande,
daqueles que deturpam ou que acrescentam a palavra de Deus, né? Terão que prestar contas ao Deus da palavra. Por isso que aí seja o nosso zelo, por isso que começamos esse curso com bibliologia, começamos com esse amor às Escrituras, porque daqui das Escrituras vão sair também a nossa regra de fé, vão sair a nossa forma de conduta, vai sair a forma de nós convivermos com os nossos familiares, a forma de nós convivermos na nossa sociedade, tudo fundamentado nas Escrituras. A Escritura é o poder de Deus para transformar o ser humano, todo e qualquer ser humano que tiver uma necessidade. Ela é a verdade libertadora, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam bem-vindos à bibliologia do nosso curso de Teologia Sistemática.